A minha palavra nessa manhã é menos, como se diz, profética, ou eu creio que Deus vai fazer isso esse ano, mas é um conceito que eu creio que vai ajudar a você viver esse ano. Mas eu creio, amém, que é algo essencial para a maneira como nós vamos viver o ano, amém, e todas as nossas vidas. E tem 2 textos básicos que eu queria usar. O primeiro está em Lamentações 3. Amém. Não é que nós vamos começar o ano lamentando, amém, amém, para baixo, mas vamos. Esse texto de Lamentações foi onde Deus começou a falar comigo nesse assunto. E é um texto conhecido de todos nós. E depois de Jeremias, e antes de Ezequiel, tem alguns livros na Bíblia que eles se escondem, né? Outros tu abre, está sempre ali. Lamentações 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa primeira parte é interessante. Se você quiser ter um ano, amém, que você não seja consumido, amém. No fundo é isso, amém. Nós temos que ouvir essa parte. Se você não viver esse ano na força e no poder do Senhor, você tem esse senso, você está sendo consumido, amém, por tudo ao nosso redor. E é essa maneira como Deus olha para nós, as misericórdias do Senhor, Ele olha para nós com olhos diferentes. E uma vez eu vi essa definição de misericórdia. Misericórdia é quando Deus te dá o que você não merece e não te dá o que você merece. Amém. Normalmente é isso. Deus trata com você não pelo que você merece e não te dá o que realmente você merece. Então, é Deus no seu amor e na sua graça invadindo o nosso coração e dizendo assim: Deus nos ama. Ele tem um plano para nós. E, de novo, nós chegamos nessa conclusão que nós dependemos de Deus. E aí ele diz assim: porque as suas misericórdias não têm fim. Então, ele inicia a causa de você não ser consumido e ter a possibilidade e a esperança de viver na terra e ser uma bênção na terra, é as misericórdias do Senhor, é a maneira como Deus trata a gente, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o cuidado que Ele tem conosco. Então, Ele define, essa é a grande razão, esse é o grande ponto que você tem que ter dentro do teu coração definido. Tudo o que eu tenho para fazer, e se eu tenho alguma expectativa de que Deus vai fazer algo glorioso e vai prosperar e eu vou ter um ano abençoado, é por causa da graça e da misericórdia do Senhor, que são infinitas, que não tem fim. Amém? Isso mostra o quê? Que nós temos acesso a um arsenal glorioso do que Deus tem para nós. Amém? E aí ele diz assim: renova-se cada manhã. Eu estava olhando dessa maneira, assim, graças a Deus, porque também renovam-se nesse ano. Nesse ano, é como se a maneira como Deus olha para nós, Ele diz assim: o ano passado passou, e Deus, é como se Deus você acorda de manhã, e Deus tem todo o arsenal dEle disponível para você de novo. Você acorda de manhã, a Bíblia diz que se renova, é novo, Ele tem de novo. De manhã você acorda e Ele está ali, pronto. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele possui, seus recursos, seu poder, sua graça, sua unção, sua direção, sua sabedoria, amém? Os anjos, tudo que está com Ele, disponível para você viver aquele dia, amém? E para você viver esse ano. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor que são novas. Grande é a sua fidelidade, o Senhor é maravilhoso. Nós vivemos na força do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? E o outro texto, então guarda essa parte, renovam-se a cada manhã. Amém. Elas não se renovam a cada mês, meu irmão, nem a cada domingo, é a cada manhã. Eu queria, de novo, sugerir para os irmãos algumas coisas, que a unidade, como eu disse, a moeda do reino de Deus é a fé.
ok? Tudo acontece no reino de Deus, tudo que você quiser é pela fé. Se quiser alguma coisa, como se você fosse comprar. Amém? Lá em Isaías, Deus fala assim, vinde a mim, vocês que não têm dinheiro, não têm nada, e recebam, comprem. Amém? Fé, o fato de você ir a Deus sem dinheiro, a tua fé está em jogo. Amém? Fé é o que você transaciona no reino. Amém? Pela fé, tudo é possível. Amém? Seja feito conforme a tua fé. Essa é a moeda do reino. Agora, a unidade de tempo no reino de Deus é o dia. Amém? Queria sugerir isso para os irmãos, para ajudar você a viver nesse ano. Gênesis, primeiro versículo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então esse é o cenário de caos, o Espírito Santo ali, amém? Esperando a voz de comando. E Deus disse assim, no primeiro versículo 13, disse Deus, haja luz. E a luz apareceu. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Sabe que a primeira coisa que foi criada? O dia. Nós precisamos pensar que o Criador, quando ele começou o seu projeto, a primeira coisa que ele fez para trazer ordem do caos foi estabelecer um dia. Esse é o cronômetro, essa é a unidade que Deus criou, o dia. E aí ele diz assim, ele fez o dia e estabeleceu. Havia confusão, trevas, lembra? Havia confusão, muitas vezes a nossa vida está assim, está confusa, a gente não sabe por onde começar as coisas. Tá? Amém. E o Espírito Santo vai começar a trazer ordem e o governo de Deus na tua vida. O que ele faz? Primeira coisa, ele traz a ordem dizendo, vai ter tarde e manhã, você vai ter a luz do dia e você vai dormir à noite. Essa é a primeira coisa que Deus fez. E Deus olhou isso e diz, isso é bom. Amém. Amém. E aí o evento da criação se dá, olha o que acontece. E o que fica claro na criação é, Deus... Amém. As primeiras coisas que você vê nas Escrituras. O primeiro dia. O segundo dia. O terceiro dia. É como se Deus tem um enorme plano. E o artista é assim. Como o artista faz? Ele enxerga a sua obra. E ele começa a produzir. Partes por partes. Se você olhar um artista, um escultor ou um pintor, e ele visualizou o que ele vai fazer. Se você pegar ele no primeiro dia, você não vai ter noção do todo. Ele vai fazer algo naquele dia. Amém. São etapas que ele vai fazer. Então, pensa bem. Deus não terminou a obra dele em um dia. Mas ele completou aquele dia, ele fez o que aquele dia que estava no coração dele de fazer naquele dia. Ele diz, Deus fez isso no dia e no final do dia da criação ele diz, o que eu fiz hoje é bom. Aí o outro dia, o segundo dia. Então, tarde e manhã, Deus entra em cena de novo. Aí o que ele faz? No segundo dia, firmamento, água, separa a terra das águas, céu, terra, e ele termina a sua obra. É interessante que a criação não terminou, mas ele termina a obra naquele dia. Ele termina o que ele estava tentando fazer num dia. E ele chega e diz assim, houve tarde e manhã, fechou o dia. E aí ele diz assim, o segundo dia. E assim fez. E ele diz o quê? E viu Deus, que era bom. Ele vai para o terceiro dia. Cria sementes, plantas, terra, relva, ervas.
No final do versículo 12 diz assim: e viu Deus que isso era bom, a criação dele, em etapas. Ele terminou o terceiro dia, não estava tudo pronto, mas ele conclui o terceiro dia e diz assim: houve tarde e manhã, o terceiro dia, e viu Deus que era bom. E aí você segue. Amém. Então tem um padrão, e às vezes a gente usa essa expressão da lei da primeira menção na interpretação das Escrituras. Então, eu quero sugerir algumas coisas para os irmãos nessa manhã, nessa lógica que o nosso Criador opera, destacando, além da criação que nós vemos ali, nós estamos vendo o quê? Um padrão de operação. Ele faz algo num dia, termina o dia, conclui que foi bom, e aí começa um novo dia. E eu queria juntar essas duas coisas com renovam-se a cada manhã. O ciclo da nossa caminhada, hoje nós vivemos num mundo que nem as pessoas falam de Nova York. Nova York nunca dorme. O que isso significa? Não existe mais dia, noite. À luz do desenvolvimento, perdeu-se os ciclos de operação que são bíblicos, que Deus estabeleceu. E Deus tem uma lógica que Ele opera, e Ele disse que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ou seja, cada manhã que você acorda, Deus tem graça, favor, porque é assim que Ele opera. Deus, eu sou, em função da minha maneira de operar, eu queria acumular. Dá para ser no domingo, dar 7 doses de graça e misericórdia para mim tocar a semana inteira? Não, é cada manhã. Essa é a lógica de Deus. Cada manhã, um dia de cada vez. Um novo ano está sendo criado por Deus, ou está se manifestando na nossa vida. Amém? Cada dia conta para Deus, na criação e no que Ele quer fazer nesse ano. Na cabeça do ser humano, como eu disse, a gente intensifica a nossa caminhada com Deus naqueles dias que nós precisamos, que a gente entende que precisa mais, em momentos de crise, em momentos de desafios. Então é um dia dedicado a buscar a Deus, onde você precisa. No momento que você domina, você segue. Na lógica de Deus, Ele diz assim: eu criei vocês para andarem comigo diariamente. A nossa jornada na terra com Deus tem que ser diária. Parte dos nossos problemas de tensão, de estresse, de confusão, de peso, é porque nós estamos carregando 7, 10 dias, 11, um ano inteiro nos nossos ombros. Quando Deus diz, eu tenho um dia de cada vez. Então, olha como começa. Deus planejou algo. Ele tem um plano e Ele tem um ritmo que Ele opera. Por que Deus não fez tudo num dia? Por que Ele fez? Ele está estabelecendo uma lógica de operação. Amém. Na criação, Ele não disse, Ele fez em 30 segundos, Ele não fez em 4 horas, Ele levei 4 horas e 30 segundos para fazer o céu, depois eu parei, descansei. Não, Ele menciona só esse dia. E eu sugiro certas coisas. Muitas vezes os calendários hoje, o calendário chinês, o calendário judaico, o calendário lunar, o calendário solar, todos eles têm anos novos em momentos diferentes, em dias, mas todos nós temos uma coisa em comum, é um dia, 24 horas.
Isso é comum em todos os calendários, em todos os povos. O dia, descanso, e a noite e o novo dia. Primeira coisa que o homem ouviu foi isso. Versículo 28. Deus criou o homem, então nessa sequência de criação ele diz: Deus abençoou, sede prósperos, frutíferos, fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Amém? É o que nós sempre vamos ouvir. Nós sempre vamos ouvir. Essa é a primeira coisa que acontece. Deus cria você e Deus colocou você na terra para abençoar você, seja próspero, abençoado, amém? Domina, avança, prospera, amém? Faz aquilo que você foi chamado para fazer, mas esse é o Espírito, você avança, você prospera, você constrói, amém? Amém? Essa é a comissão que nós temos, mas a condição qual é? Qual é a condição? Todos os dias nós conversamos. Então, no cair da tarde, a Bíblia fala, na viração do dia, Deus aparece. Amém. Olha só, Deus tem um plano, Ele tem o ritmo dele. E, meus irmãos, é importante nós captarmos o ritmo de Deus, definirmos a nossa jornada. Porque a ansiedade no nosso coração é quando nós estamos lidando hoje com o dia de amanhã. Você quer se livrar com a ansiedade? Você vive o dia de hoje, não o dia de amanhã. O dia de amanhã, meus irmãos, tentam ouvir isso. Nós não temos o dia de amanhã. Nós só temos o dia de hoje. O dia de amanhã não nos pertence. E é um pouco dessa postura que nós precisamos ter, que eu creio que é uma mudança de postura diante do governo e da glória e da sabedoria de Deus. É dizer, eu não sei, eu não tenho, eu não consigo. É dizer, eu não tenho domínio sobre o dia de amanhã. E aí o que Deus está dizendo? Você não tem domínio sobre o dia de amanhã. Então o que Ele está dizendo? Cada dia as minhas misericórdias vão ser novas, eu vou invadir a tua vida. Cada vez que você acorda, você vai receber graça, favor, unção, direção, o meu amor, todos os recursos do céu vão estar disponíveis para você completar o teu dia. E aí o que vai dizer? No final do dia você vai dizer assim, em paz me deito, pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Ninguém garante a você que você vai acordar no outro dia. O outro dia é um presente de Deus para nós. Você não garante que você amanhã está aqui. Você não tem o dia de amanhã. O dia de amanhã não é teu. Aí você começa a ver a operação e a instrução de Jesus para os discípulos. Ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele deixa bem claro. A nossa função é viver bem o dia de hoje. Essa é a nossa função. Aí nós pensamos assim, não, pastor, claro, nós vamos viver bem o dia, mas nós temos que planejar, nós temos planejamento, porque nós vamos fazer. Eu já vou adiantar o que eu estou fazendo hoje, porque amanhã eu sei que vai precisar. Não, você não tem informação sobre o dia de amanhã. O que faz nós não usarmos na plenitude a graça e as misericórdias e o talento de Deus hoje, porque você pega o que é de hoje e tenta usar para amanhã. Amém. Porque, meus irmãos, amanhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor, o favor do Senhor, a graça, a unção, o poder, vão estar disponíveis. Amém. Amém? Mas isso vai fazer com que você se force a fazer o quê? A todo dia buscar a Deus, a orar e sentar aos pés dele. Esse é o ritmo que Deus quer introduzir na nossa vida. Então, Deus tem a criação que Ele fez, Ele colocou o homem e disse, o meu coração para cada um de você é que você seja abençoado, próspero, tenha domínio e avance. Amém. Mas a condição que nós temos, e Ele fala, que o homem
na viração do dia, Deus ia repartir com eles. Amém. E naquele momento específico, quando eles foram tentados pelo inimigo a sair da lógica de Deus, o que aconteceu? O homem se escondeu da presença de Deus. De uma maneira, meu irmão, talvez menos ofensiva, nós estamos nos escondendo da presença de Deus quando nós não buscamos a Ele diariamente. Porque de alguma maneira o inimigo acessou o nosso coração. Quando Deus... Porque, pensa bem mesmo, a cada dia, Deus tem planos, tem instrução, tem graça, tem favor, que para aqueles que sentarem aos pés dele. Quando ele diz, onde tu estás? Amém. Imagina se Deus não faz essa pergunta para nós cada dia. Quantos dias no ano Deus não faz essa pergunta? Onde vocês estão? E nós vamos dizer para Deus, claro que nós não vamos fazer que nem Adão e Eva fizeram, mas o que eles fizeram é, eles comeram algo que desviou ele desse momento precioso de estar aos pés do Criador. E eles se esconderam. Eu creio, meus irmãos, que uma vida de paz, de ouvir a voz de Deus bem-sucedida, é uma vida que de alguma maneira ou outra separa tempo diário para andar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para ler as Escrituras. Diário. Amém? Diário. Essa é a lógica de Deus. Diário. Tem uma tradução do texto de Romanos 6, que eu li semana passada, que diz, você precisa continuamente te considerar como morto e sem a capacidade de responder aos apelos da carne. Então você está morto. Para o inimigo que sugere o diabo, você pensa bem, ali na beirada do jardim, a Eva estava na beirada do jardim. E o inimigo sugeriu, a carne da Eva respondeu, estava ativa às sugestões. Então você precisa considerar a tua vida. Você está morto, você não responde a esses sinais, apelos. Enquanto, e o teu objetivo é viver uma vida diária para o prazer do Deus que te criou. Ele menciona essa vida diária. Nós precisamos ver o nosso dia como uma unidade completa. Amém? Você acorda de manhã e sabe que se você acordou foi pela graça de Deus. Amém? Se nós acordamos de manhã, é porque Deus permitiu. Meu irmão, nós dormimos pela fé, nós estamos crendo que nós vamos acordar. Não é verdade, fé apaga. É que nem anestesia. Você já fez anestesia geral, você não sabe se vai acordar. Essa é a razão porque muitas pessoas ficam nervosas. Amém, eu vou apagar mesmo? Sim, mas você faz anestesia toda noite. Amém, geral. É ou não é verdade? Não é isso que as pessoas dizem assim, nós vamos para a cirurgia, anestesia, e se eu não acordar? É a mesma coisa. Deus ordenou que você no final do dia apague. Alguém sabe o que está acontecendo durante a noite quando você está dormindo? Alguém aqui sabe alguma coisa? Amém? Não sabemos. Nós deitamos pela fé e entregamos. Como você faz? Você entrega a tua vida às mãos do Criador. Meus irmãos, se isso é verdade, você tem que completar o teu dia. Porque você não sabe se você vai acordar no outro dia. Nós precisamos começar a ver a nossa vida como cada dia é uma unidade completa, onde você diz, eu vivi esse dia no final, eu cheguei no final do dia, olhei para ele e disse, foi bom. Como Deus disse, foi um bom dia. Amém? Você acordou de manhã,
recebeu as instruções de Deus, você sabe o seguinte: Deus, esse dia não faz sentido nenhum, eu não tenho nada, não tenho força, não tenho isso aí, mas na tua força, no teu poder, na tua graça, obrigado pelas tuas misericórdias, este é o dia que o Senhor fez. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez, eu recebi um presente de Deus. Amém? Nós recebemos um ano, na verdade, novo, nós recebemos de presente. Eu recebi um dia diante de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Senhor, eu quero viver para teu louvor, amém? Para a tua glória, eu quero edificar o teu reino, eu quero ser uma bênção, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, as minhas decisões, sejam para a tua glória. E o que acontece? Nas mãos do Criador, um dia vai ser feito na nossa vida. Como o dia 1, o primeiro dia. Então, algo vai ser criado nesse dia. E Deus vai nos dar a graça de poder começar um dia e terminar o dia, onde você olha para trás e diz assim, e viu Deus, e você olha para Deus e diz, Deus, tu és fiel nesse dia, eu quero louvar pela tua fidelidade, eu agradeço pelo dia, e olha o que nós fizemos, eu vejo que foi um bom dia, Deus, amém? E aí o que você faz? Você repousa, crendo que Deus tem um novo dia. E o que acontece? A nossa vida, os nossos projetos, tudo o que nós temos a fazer vai ser a soma dos nossos dias. Ensina-me a contar os meus dias. O que o salmista está dizendo é a brevidade, ele está alertando para cada um de nós sobre a brevidade da nossa vida, e nós precisamos viver remindo o tempo e viver cada dia, amém, na sua capacidade, onde você vive para Deus, você terminou o dia e você diz assim, eu estou pronto para encontrar o meu Criador, eu vou descansar, porque um dia nós vamos dormir. É a maneira que nós temos de nos preparar para estar sempre pronto para encontrar o nosso Deus. Um dia nós vamos dormir. Um dia nós vamos dormir. E nós não vamos acordar. Como você treina para ver o teu Criador? Todos os dias. Você vive intensamente para Deus, você olha para aquele dia e diz assim, completei a minha carreira, e você olha com Deus e diz assim, o Senhor foi bom comigo hoje. Esse foi um bom dia. Você dorme e eu estou pronto. Então, e aí o que você faz? Você, pela fé, deita, entrega a tua vida, e a Bíblia fala, Deus ministra conosco durante o sono. E aí quando você acorda, e você acorda de manhã, o que é o senso do adorador? O adorador vai dizer assim, Deus me deu mais uma oportunidade de viver. É graça de Deus você acordar, meu irmão. Essa é a razão porque nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, o amor de Deus ao nosso favor, Ele nos posiciona, Ele tem um plano para a nossa vida. Amém? E você acordar de manhã e dizer assim, Senhor, eu quero fazer valer esse dia. Amém? Eu quero fazer valer esse dia. Ah, mas hoje foi só a criação dos mares. Ok, foi bom, foi feito o que nós fizemos, glória a Deus. Mas Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Calma, amém? Tem um ritmo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, e aprendam de mim o ritmo da graça, como nós funcionamos. A graça está disponível a cada manhã, esse é o ritmo da graça. Cada manhã tem graça, favor disponível para você viver. Você usa o máximo que você pode do dia, descansa e diz assim, o amanhã trará os seus cuidados. Mateus 6 diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, o que faz a gente ficar confuso, estressado e muitas vezes desnorteado e temos aquela ideia de uma vida não acabada, é porque nós não acabamos o dia. O nosso dia, ele não tem fim. Você deixa tarefa, você monta a tua vida com tarefa, amanhã eu já saio correndo, eu vou até às 11 da noite, 3 da manhã, porque eu tenho que acabar. Nós vivemos em cima de tarefa e não em cima do ritmo do nosso Criador. É interessante como o povo judeu, quando ele foi instruído por Deus no deserto, é como se assim, no final do dia, encerra a conta. Aí ele diz, no 7º dia, ali ele para, não faz nada, para o que tem que fazer, não quero atividade. Ou seja, ele está ritmando a nossa vida.
Imagina o que era a vida de um escravo no Egito. Imagina o que é a vida de um escravo na nossa vida. Amém. Que nós não temos tempo, nós não dormimos, nós não descansamos, nós fazemos tudo, nós estamos sempre atrasados, todo mundo cobrando de nós somos atrasados com a tarefa, eu não fiz nada, eu me sinto um inválido porque eu não produzi. E Deus ainda sendo assim, diz, um dia de cada vez. E se você viver bem cada dia, o final, a soma dos 365, você não sabe a obra de arte que eu estou montando. Porque cada dia você cria algo, no outro dia você cria algo. No outro dia nós criamos algo. Eles são parte de um todo, mas são um item em si, que termina e fecha. A Bíblia fala assim, o salmista diz, bom é louvar ao Senhor, anunciar de manhã as suas misericórdias e à noite a sua fidelidade. Amém. Então você acorda de manhã e diz, Senhor, muito obrigado pela tua força. Amém. Obrigado por esse dia, pela noite de descanso, pelo renovo da manhã, da minha vida, do meu... Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Eu quero viver esse dia para Ti. Essa conversa de orar a Deus e de abrir as Escrituras e ler as Escrituras diariamente, posiciona a tua vida e cadencia a nossa caminhada para completar a nossa carreira, chegar no final e dizer assim, ok, o dia terminou, agora é tempo de descansar. Amém. E poder terminar o dia, meu irmão. E a minha sugestão para você, quantos dias que nós não terminamos? Eles ficam rodando. Você joga um em cima do outro. Amém. Termina o dia. Deus olhou para o segundo dia e disse, foi bom esse dia. Amém. O que você fez nesse dia? Fiz os passarinhos só. Oh Deus, está sendo ineficiente. Nós temos os passarinhos, nós temos os dinossauros, nós temos as águias, nós temos isso, nós temos alimentos, nós temos isso. Deus, os passarinhos. Amém. Imagina se nós estivéssemos a cargo da criação. Amém. Em um segundo você não vai ter que fazer isso e não vai ter comida para eles. Assim, relaxa. E os passarinhos. Olha só, olha os passarinhos, que bênção. Deus olhou e disse assim, aí, fechou o dia, tarde e manhã. Aí, as misericórdias do Senhor, hoje eu sinto de fazer árvore. Amém. Aí o Criador diz assim, hoje é o dia, eu vou investir em árvores. Amém. Árvores frutíferas, verdes, grandes, amém, amarelas, estações, rosas, flores. E aí você olha e diz assim, Deus, e o homem, quem é que vai cuidar desse jardim? Amém. E as contas para pagar? Hoje as árvores. Amém. E aí ele diz assim, ele chama, assim, mas esse aqui não está legal. Essa é a lógica do Criador, as árvores. E Deus olhou e disse assim, foi bom. Tarde de manhã, apaga a luz, encerra o dia. Não, eu tenho louça para fazer, eu tenho estudo para fazer, eu tenho tema, porque amanhã, porque pode ser que depois eu vou conseguir umas férias, eu já estou adiantando o trabalho, porque lá na frente, amém, daqui 10 meses vai acontecer isso e nós precisamos estar preparados. Encerra o dia foi bom. Desliga a luz, louva a Deus e fecha os olhos e repousa. Porque nós estamos trabalhando quando Deus já está dormindo, num certo sentido, amém? Assim, porque o que nós estamos fazendo? Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Deus, nós nos rendemos a Ele. Hoje nós vamos fazer isso. Mas se eu não fizer isso agora, vai acontecer isso. É um dia, amanhã a gente resolve. Aí no outro dia você acorda de manhã, hoje nós vamos criar um homem, né? Não, hoje nós vamos criar as aguinhas. Amém. Vai ter água, amém. Cachoeira, amém, riacho. Vai ser que não é legal. Quando é que vai acontecer? Amém. E Deus, na sua lógica, vai montando o nosso ano, a nossa vida, a nossa história. É uma obra de arte do Criador. Somos feitura dele. Deus está forjando a nossa vida a cada dia, mas o jeito que ele funciona é por dia. É dia. A cada dia você vai a Deus
aos pés do Criador. Meu Deus, o que nós vamos fazer hoje, Deus? Hoje tem graça e renovo a cada dia. Renovam-se a cada dia. Renovam-se a cada dia, não a cada mês e não a cada semana. Se for semanal, Ele vai dar graça um dia na semana para você tocar a semana inteira. Ele dá graça para o dia, ou seja, você tem que buscar voltar para Deus a cada dia. A caminhada do cristão é diária, ela não é bimestral, ela não é trimestral, ela não é semanal, ela não é mensal, ela não é um dia sim, um dia não, é diária. Se você, um dia vivido sem usar as misericórdias do Senhor, é um dia desperdiçado. E no afã, e no desejo, na ansiedade de produzir, fazer e mostrar o que nós estamos fazendo, nós estamos apressando essa obra de arte do nosso Criador. Tem algo que Deus diz nas Escrituras: não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Amém. Isso mostra para mim que nós temos que lidar com algumas coisas diariamente. Amém. Não é uma vez por mês na ceia. Amém. Lembra? A ceia é a hora de a gente ver. Uma vez por mês, você toma uma vez por mês é hora de acertar as contas com Deus. E não sabe por que você está carregando, amém, fardos, porque o dia não deixa o sol se pôr sem você acertar o teu coração. Amém. Isso me mostra que é algo diário que precisa ser feito. E para você lidar com a tua ira diariamente, você não lida a tua ira conversando no grupo do WhatsApp e nem olhando as novelas. É aos pés do nosso Deus. Deus, nós precisamos vazar essa ira do meu coração. Amém. Só Ele é o único capaz de transformar a nossa ansiedade e o nosso estresse e nos dar paz. Vinde a mim, eu vou aliviar vocês, eu vou ajustar isso. Amém. Provérbios 27, 1, você não precisa abrir, mas diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que o trará à luz. Amanhã vai ser uma benção, porque eu estou pensando, vai ser assim. Eu não sei. Você só tem hoje. Você não tem o dia de amanhã. Você não tem. O dia de amanhã você não tem. Você tem hoje só. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. E aí depois Jesus completa: basta a cada dia. O amanhã trará os seus cuidados. Olha o que ele está dizendo: quando você acordar de manhã, amanhã, os recursos para você lidar com amanhã vão estar disponíveis. Tiago 4, vamos abrir Tiago 4. Vamos ver se a gente vai concluindo. Tiago 4. Versículo 13 diz assim: atendei agora vós que dizeis. Ele está chamando a atenção aqueles: hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo. Iremos para a cidade tal. Né? Ele está dizendo: hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou para lá. Passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. Olha só. Eu vou investir nesse negócio, vou ganhar um lucro, vou ganhar uma grana, vou fazer assim. Ele está falando de negócios, amém? Está falando de dia normal. Ele está dizendo: eu vou me mudar, eu vou passar um ano lá, eu vou negociar, fazer negócio e vou ganhar lucro. E aí ele diz assim, então ele está dizendo: presta atenção vocês que pensam assim, tem essa lógica. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então é o que ele está dizendo: parte do princípio que isso aí, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não tem como. Que é a vossa vida. E olha só, é exatamente isso que ele está dizendo. Teu dia pode terminar hoje. Tua jornada pode terminar hoje.
que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece e desaparece. Ao invés disso, devia dizer, se o Senhor quiser, que é a figura do homem prudente. Portanto, vede prudentemente como andais. Por isso, procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, então você precisa descobrir o que o Senhor quer. Amém? Não só viveremos, olha só, nós não só vamos estar vivos amanhã, amém? Mas faremos isso ou aquilo. Glória a Deus, amém? Vive cada dia para Deus como se não tivesse o dia de amanhã. O que isso faz? Você foca agora em dizer assim, eu quero viver o melhor para Deus, nesse dia, completar o meu dia, usar as forças, porque imagina, meu irmão, se você tem nós temos essa, olha como nós fazemos, na verdade, nós estamos atormentados pelo passado, com culpa, com amarguras, lembranças erradas. Então, parte da energia que Deus tem disponível para nós está sendo usado para carregar os fardos do passado. Ele diz, amém, entrega teu caminho ao Senhor, deixa Deus tocar. Amém, o passado está entregue. O futuro você não conhece. Então, olha o que ele está dizendo. Eu tenho graça para você viver hoje. Cada vez que nós pegarmos a graça de hoje e nos envolvermos com o assunto de ontem e de amanhã, nós vamos estar sobrecarregados. Fraciona o teu dia. Você não tem amanhã. Fraciona a tua vida, na verdade. Amém? Uma das vezes alguma das minhas conselhos, muitas vezes, quando a gente tem um problema, uma carga enorme, vive um dia de cada vez. Você não sabe o que tem o dia de amanhã. Parece que é mais administrável para nós, seres humanos, dizer assim, eu tenho esse dia para viver, eu vou viver bem para Deus, amanhã eu vou crer, que Deus vai me dar graça e vai me dar direção. Amém. Quando a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, Ele está dizendo o seguinte, cada manhã é um presente de Deus para nós. Amém. E se é um presente de Deus, qual é o nosso coração? Senhor, muito obrigado por esse dia. Amém. Você acorda de manhã, e a primeira coisa que você faz é, Senhor, muito obrigado por esse dia, Deus. Tu me desse a oportunidade de viver, eu estou respirando. Amém. Tenho energia, amém. O tico e teco estão batendo. Amém. Eles não estão... Amém. Você está pensando coisa com coisa, você está... Amém. E você diz assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo renovo da noite. Amém. Pela restauração, pelo descanso, e tu me desse a oportunidade de viver esse dia. Senhor, eu quero viver esse dia para Ti. Eu consagro a minha vida para Ti nesse dia. Fala, Senhor, comigo. Instrui meu coração. O que é que nós vamos fazer hoje? E aí você vive aquele dia e não despreza cada dia, meu irmão. Cada dia é importante. Amém. Eu achei interessante quando nós começamos a reunião, a primeira música que nós cantamos, cada dia eu viverei para Ti. Cada dia. Não pensa cada mês, cada semana, não pensa o todo, pensa assim, eu vou viver intensamente para Deus esse dia. Porque pode ser que eu não tenha o dia de amanhã, eu não sei o que Deus tem. Eu quero poder completar o meu dia, eu creio, meus irmãos, que essa é uma das maneiras de nós vivermos sempre prontos para encontrar o Criador. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ler alguns salmos ali. Salmo 90, só para deixar registrado esses textos, nós terminamos. Salmo 92. É bom ler as Escrituras, amém? Folhear e ler o que está escrito aqui. Bom é render graças ao Senhor. Versículo 1 do Salmo 92. E cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã
as tuas misericórdias. Então pensa bem, essa é a figura do adorador, do salmista, daquele que, amém, derrubou gigantes, amém, transformou situações, fez e aconteceu. Ele diz assim, é uma bênção poder acordar de manhã e celebrar o nome do meu Deus. Eu quero receber cada gotinha das misericórdias e da bênção de Deus. E anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Então nós temos essa batida, esse padrão nas Escrituras, que é interessante como Deus trata o dia como uma unidade importante para Ele, que precisa começar e terminar nele. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu creio, meu irmão, que esse texto está falando sobre a responsabilidade que nós temos, a urgência de nós aprendermos da importância de remir o tempo nos dias que nós vivemos e fazer valer cada dia. Porque os dias são maus e a brevidade que nós temos, ou viver corretamente cada dia. Amém. Uma tradução diz assim, ensina-nos a viver bem, sabiamente e corretamente cada dia. Amém. E versículo 14, sacia-nos de manhã. Amém. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então, de manhã, você acorda com Deus e termina de noite, celebrando o dia. A Bíblia fala que havia trevas no dia da criação. E Deus diz, haja luz. É nesse contexto, eu creio, muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida, nessa ideia de que nós estamos vivendo muitas vezes na escuridão, as coisas não fazem muito sentido. Parte da sabedoria que eu creio que vão nos ajudar a viver a nossa vida nesse estresse, nessa ansiedade, o mundo joga todos os problemas, é como se nós carregamos o problema do mundo todo, sabermos resistir a essa realidade e vivemos cada dia para Deus. Amém? Resiste. Amém. Define esse dia. Hoje eu vou viver para Deus. E eu queria destacar esse detalhe. Aprende a começar um dia em Deus e aprende a terminar o dia. A sensação que eu tenho, nós somos experts em iniciar coisas, mas nós não terminamos. Ele é o alfa e o ômega. Você anuncia de manhã. Eu creio que é uma das grandes sabedorias para a nossa vida é poder fechar o dia e dizer assim, glória a Deus, amém. Eu fiz o que eu tinha que fazer, amém. Eu sei que tem muita mais coisa a fazer, mas eu posso descansar e dizer, Senhor, nós tivemos um bom dia, amém. Amanhã, que será que nós temos? E eu em paz me deito e eu entrego o meu dia ao Senhor, amém. Eu creio que é uma grande estratégia para a nossa caminhada, amém. Glória a Deus. E para mim, essa é a razão porque eu creio que a principal resolução mais importante que você possa ter é ler a Bíblia todos os dias. Porque esse encontro com Deus vai forçar você a ajustar o ritmo da tua vida. Você, amém. E eu sempre vou dizer assim, né? Claro que é uma benção você chegar no sábado que você tem mais tempo e ler e gastar um tempo aos pés de Cristo pelos 7 dias que você não teve tempo. Amém. Sempre vai ser uma benção, você vai ficar mais tempo. Você perdeu 6 dias de andar com Deus. Você perdeu da graça de Deus. 6 dias. Muitas vezes os nossos dias estão sendo assim, que nem aquela pessoa que vai no buffet. Amém. Você já foi no buffet, viu um buffet maravilhoso, encheu o prato, chegou na metade, você não tem condições mais de terminar esse negócio aqui.
É muita coisa. Amém. Eu abracei o buffet todo. Amém. E você está ali assim, não aguento mais, alguém me ajuda, e você deixa pela metade. Normalmente, os nossos dias são assim. Nós abraçamos o dia mais do que nós temos capacidade de processar. E aí chega no final do dia, você está com o prato cheio. Sabe aquele prato cheio? Não consegui terminar isso aqui, agora tenho que ficar aqui. Daí você estica, você não dorme, você está ansioso e você empurra para outro dia. Imagina você começar o outro dia com coisa pendente de 3 dias. E aí vai. E aí essa é a nossa vida. E Deus tem uma sabedoria de operar em nós. Essa é a razão porque Ele diz, me encontra em cada dia, porque eu vou processar a tua vida e definir e fatiar as prioridades para que você possa viver bem cada dia. E aí você vai confia em mim que a soma dos teus dias vai ser linda no final do ano. Amém. É isso que o Criador vai dizer. Então, essa caminhada, essa disposição, por isso que eu creio realmente que essa disposição de nós nos policiarmos e nos disciplinarmos para diariamente investir um tempo, uns 15, 20 minutos, para sentar aos pés de Cristo e ler a Bíblia, essa disciplina, você não sabe a diferença, que não é que você vai ler toda a Bíblia, meu irmão. Você vai ritmar a tua vida. E você vai começar na conversa que você tem com Deus, Ele vai dizer assim, isso aqui é menos importante, investe nisso, e Ele vai começar a ritmar o teu coração e definir as coisas. Glória a Deus. Amém. Fala para o teu vizinho. É uma caminhada diária com Deus. Amém. Uma caminhada diária. E se você quiser, o texto em Efésios 4, 26 diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Processa diante de Deus. Para a gente ir concluindo, é importante você poder terminar cada dia, começar com Deus e terminar com Deus, e dizer assim, Deus, esse dia X do meu ano foi bom, amém. Eu sinto que nós avançamos, amém. Para quem olha de fora, talvez nós não fizemos nada, mas Deus foi importante, foi um dia produtivo, nós operamos assim, graças a Deus. Amanhã é um novo dia, agora eu entrego nas tuas mãos. É como se Deus, na criação, dissesse assim, esse dia, o objetivo que eu tinha para esse dia foi completo. Amém? E eu posso repousar e descansar. Se a gente olhar o que essas pessoas, heróis da fé, como eles operaram, é impossível você não viver nesse senso, que é o que a nuvem nos fala. Você está sensível à nuvem. Você vive só e anda com Ele. Quando Ele se move, você move. Quando Ele se... Então você está sensível, diariamente sensível à voz de Deus. Daniel 6, acho que é o meu último texto. A tarefa é enorme demais para nós, a carreira é grande demais para nós, e nós não temos o suficiente. Amém? E é por isso que Deus definiu essa realidade. Cada manhã tem misericórdias e graça e favor disponível para você. Não desperdiça, meu irmão. Quando Daniel recebeu a instrução de que se ele orasse e buscasse a Deus, ele iria para a cova dos leões, versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Amém. Daniel fazia isso todos os dias. Se punha de joelhos e orava, dava graças diante de Deus como costumava fazer. Daniel tinha um costume, orar, dar graças, conversar com Deus todos os dias. A nossa caminhada com Deus nesse ano vai ser próspera e vai ser mais tranquila e vai ser mais efetiva e vai ser mais linda se nós pudermos cadenciar um pouco mais e vivermos cada dia para Deus.